Bom dia, pessoal. E vamos aguardar mais alguns minutinhos aí, tal, para o pessoal terminar de entrar, tal. Acredito que mais uns 5 minutinhos aí, tal, e aí a gente já inicia. Pessoal que está chegando aí, vamos iniciar às 10h05, tá? Esperando só uma galerinha entrar. Então vamos lá, pessoal, vou iniciar aqui, principalmente por respeitar aí o pessoal que chegou no horário. Deixa eu me apresentar, meu nome é Luiz Aurélio, sou engenheiro aqui de pré-vendas
da parte Google Workspace. Estou também com o Sérgio Tani, ele é o meu parceiro aqui, juntos trabalhamos nessa empreitada aí para ajudar vocês a dimensionar os projetos. Ele tem um foquinho um pouco mais ali em GCP, na parte de computação em nuvem, e estamos aí fazendo essas sessões de webinar aí, mês a mês, justamente para atender a maior parte das dúvidas, de alguns entendimentos, e podemos explicar e ter um contato mais próximo com vocês, tá? Então, eu vou começar o webinar, se caso tiver alguma dúvida, se colocar no chat, o Tani está aí também para ajudar, tá? Mas eventualmente eu vou respondendo assim que eu vou visualizando, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só fazer uma coisa aqui para que eu não me desconcentre. Vamos ver. Então, quero começar hoje o tema, né? Deixa eu ver, tá funcionando legal. Hoje o tema é migração para o Google Workspace, tá? Então, coloquei alguns tópicos aqui, né? Então, um overview, né, do que a Google pode atender aí com essas migrações de dados. Algumas ferramentas de migrações da Google em si, existe algumas ferramentas de terceiro, mas né, não iremos explorá-las aqui, eventualmente, porém, né, podemos aí, no privado, ou uma conversa em algum projeto, talvez até, né, recomendar algum tipo de ferramenta, tá? Mas nesse primeiro momento, estamos falando apenas de ferramentas Google, tá? Um planejamento de migração, mas é mais um escopo que nós podemos seguir, isso vocês vão ver bastante, né, nessa apresentação que eu projetei aqui, estou projetando para vocês, tá? Impulsionar, né, então esse planejamento, né, então de qual maneira que nós podemos impulsionar esse planejamento, e um resumo aí no final, até mesmo com uma parte mais técnica ali, uma topologia em si. Tá? Bom, vamos começar no nosso primeiro tema aqui de migração, um overview. Tá? Então, quais tipos de serviço, quais tipos de dados nós podemos migrar? Tá? Então, eu coloco e-mails, mensagem de e-mails, e aí eu já coloco uns asterísticos ali, né? Então, vocês vão ver durante a apresentação que pode ser movido ali 100% automático, tá? Mas dependendo, se tiver no Exchange ou até mesmo no Lotus Note, né? E pode ter ali algum tipo de ou manual ou um tipo de script, tá? Mas a tendência é que seja tudo isso automático, tá? Então, calendários, eventos, né, nos calendários, alguns recursos, alguns contatos pessoais, né, então, se tiver no Exchange, algumas pastas públicas também migram, pastas compartilhadas é possível migrar também, tá? Algumas notas de documentos, algumas discussões, SharePoint, OneDrive, Teams, tudo bem que também eu vou explicar, não existe hoje uma ferramenta Google pronta para esse tipo de migração, algumas que facilitam, né, e aí eu vou explicar para vocês, principalmente para essa parte de Drive, né, de arquivos. Então, algumas recomendações que a Google, em geral, pode trazer, né, pode passar para vocês, tá? E qual que é o público, né, e por que migra? Muitas das vezes nós migramos porque estamos vindo de uma outra base, um outro concorrente, mas pode ser até uma unificação, né? Às vezes a empresa começou com espaço, com um tipo de e-mail ali, talvez até, vamos dizer ali, free, né? E agora precisa unificar. Então, a migração como um todo você tem um tipo de serviço, e aí nesse serviço você precisa ou unificá-lo, ou migrar em si de um serviço antigo para esse novo serviço, especificamente o Google Workspace, tá? Então, pensando numa estratégia,
o quê, né? O que nós podemos migrar? E aí eu vou dar alguns exemplos nesse webinar, justamente para não ficar tão longo, né, de longo ali. Eu tenho até um vídeo para mostrar para vocês a tela da própria do portal de administração, tá? E aí o e-mail. Então, e-mail baseado em servidor, né, é possível também, arquivos, calendários, contatos pessoais e até mesmo o Google Drive. Como? Pode ser por lado, uma abordagem, vamos dizer, por cliente, né, ou por client, perdão, ou por server saindo ali de um Exchange ou de um servidor IMAP que esteja instalado, tá? Então, ferramentas, como eu falei, existe ali algumas ferramentas de terceiros, mas o que nós iremos explorar é a ferramenta Google, e também é possível, claro, criar e desenvolver uma ferramenta específica, dependendo aí do cenário, pode ser mais vantajoso, né, um cenário gigantesco, talvez uma ferramenta customizada justamente para atender essa demanda, tá? E aí, quem que pode ser, né? Então, usuários, os VIPs, né, as pessoas ali mais importantes, os usuários mais avançados, os usuários em escritório geral, que são a maioria dos casos, o pessoal de campo, né, então tá ali trabalhando em campo é possível também, e reforçando, as caixas de correios compartilhadas também são possíveis migrar, tá? Então, um ponto que eu coloco é importante, né, definir as políticas de retenção antes de definir ali um escopo de necessidade para a migração em si, tá bom? E aí, lidando com as migrações PST, tá? Talvez, num mundo onde a gente pensa, ah, não, é tudo nuvem e tal, mas nossa realidade não é. Existem sim clientes que estão ali ainda nesse tipo de modelo, um modelo PST, onde você, eu, há muito tempo atrás, fazia algum tipo de suporte, aí o PST do cara enchia lá, a gente colocava um ponto old para ele criar uma nova PST ali no Outlook, né? Mas existe alguns casos ainda que é utilizado isso, principalmente para o servidor Exchange, e nessa opção, nessa modalidade, eu coloco aqui duas opções para esse tipo de migração. Uma gerenciada pela TI, tá? Então uma migração do Exchange, então mover todas essas PSTNs de usuários locais para um servidor central, pode ser até uma opção, né? Então subir um servidor onde você unifica essas PST, e aí depois passa isso para a nuvem, né? Uma modalidade que a gente vai abordar daqui uns minutinhos, tá? E aí você tem um controle, né, centralizado dessa migração, então fica muito mais fácil, uma menos recarga desse controle de alterações e uma menos dependência, né, de recursos de suporte técnico. Então fica ali pela TI gerenciando isso, o cara vai lá e se tiver algum problema ele mesmo faz algum tipo de interação, tá? Deixa eu fechar minhas janelas aqui que tá... Migrações gerenciadas pelo usuário. É possível dar, né, essa possibilidade, então a migração realmente vindo ali da parte do Outlook em si, né, não precisa necessariamente ter até um Exchange. E aí é importante, né, ter uma avaliação, perdão, do impacto da rede, que pode, legal, está disponível, nós iremos migrar, o TI manda ali os passo a passos, né, para fazer essa migração, e todo mundo decide fazer isso simultaneamente, e pode correr um impacto ali na rede, então é importante ter essa avaliação, né. E eu coloquei como nenhum controle centralizado, porque realmente, na hora que você manda o e-mail, né, você não vai colocar um horário, olha pessoal, vamos migrar todo mundo junto, não, isso vai depender do usuário, então ele não tem um controle de que momento, como que vai ser feito, o procedimento, e sim você manda, né, um passo a passo, aí o usuário vai, durante o dia ali, demandando do tempo dele, dependendo da demanda do tempo dele, ele coloca ali, faz essa migração, tá? Um investimento adicional, né, em gerenciamento, no gerenciamento dessas mudanças, e
um suporte de helpdesk que com certeza pode ser necessário aí para alguns usuários que não têm tanta familiaridade ou, né, tem alguma dificuldade, tem que ter ali um helpdesk para ajudá-lo eventualmente, tá? E aí algumas práticas recomendadas, né, então vou deixar isso aqui justamente para vocês, né, como um guia. Então, evitar, né, um proxy de tráfego, né, tipo dessa migração, né. A banda larga, né, de rede, então, novamente, precisa tomar muito cuidado, e pode ser necessário que exija, né, uma conexão VPN, dependendo do servidor, do local, da onde que vai puxar essa PST, justamente para fazer essa migração, tá. E aí o planejamento, então, fornecer, né, todos os domínios, os recursos para os usuários ou os administradores ter isso pronto, né, antes de iniciar a migração, né, não vai fazer nada, tá aqui a migração, vou criar um novo usuário agora, vou começar a fazer todo o procedimento desse usuário agora, não, então já deixa planejado isso, né. Entender se caso tiver alguma API, como eu falei, de terceiros, tudo, para fazer essa integração, como que eles podem afetar, né, no geral em si, dessa migração. Existe a possibilidade, tá, de subir ambientes de testes que não são de produção, isso na parte de GCP ou até no licenciamento do Google Workspace, justamente para que faça uma migração, faça alguns testes antes de colocar ali realmente a migração de fato. Então, fazer alguns testes, ver se funciona, as ferramentas que eu vou apresentar aqui para vocês, antes de colocar realmente, né, em produção e pode afetar algum problema, né. E aí, como eu falei, né, considerar aí mover esses arquivos PST, né, os arquivos que ficam ali do Outlook, do Exchange, para um armazenamento até mesmo hospedado na nuvem, né. Então você meio que centraliza isso para justamente ficar mais dinâmico, mais fácil essa migração, tá bom? Então vamos falar agora das ferramentas de migração Google, tá? Quero apresentar aqui, 4 ferramentas, na verdade tem uma outra aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Mas, a primeira, né, é a chamada abreviada, né, DMS, então é Database Migration Service, tá? Service, perdão. As características principais, o cliente instalado, gerenciado, e aí você consegue fazer essa migração, e é uma das ferramentas que eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês como é que é feito ali um passo a passo, tá? E aí quem tem acesso em si, então o licenciamento Workspace, Business, Enterprise, Essential, vai conseguir fazer esse tipo de migração, e aí é uma recomendação, né, quando que usa? Então, migrações complexas ou grandes, vindo de Exchange ou vindo do 365, e migrações de arquivos também, tá. O Google Workspace Migration for Exchange, então ele é mais voltado justamente para o público Exchange, né, principalmente os servidores antigos, né, então ele coloca aqui até 2016, e migrações de IMAP e PSTs também são possíveis, tá. E migrações, claro, do Lotus Note, né, então, quem tem acesso das 2 ferramentas, todos os clientes, todas as pessoas possíveis, e aí quando ele tem um domínio do HCL, Dontes/Domino, né, que é deixa eu fechar aqui, que é o programa, o servidor que é utilizado para o HCL, tá. Então vamos lá, a primeira, ferramenta, então, vou colocar alguns recursos, alguns pré-requisitos ou infraestruturas que são necessárias. Legal, a gente pode partir do Exchange, e aí dos mais recentes, incluindo o Microsoft 365. A parte do SharePoint também, isso eu não vou entrar em muitos detalhes, porque tem esse Google Workspace Migrate,
O que eu vou falar especificamente é o da nuvem, mas existe uma opção onde você instala uma máquina virtual, e aí você precisa subir umas VMs, instalar um programa específico, e aí ele também acaba utilizando esses servidores, né, a partir do SharePoint, uma sincronia em si, e aí ele também faz essa inclusão. Mas nesse primeiro momento, quero mostrar só para vocês a nuvem, tá? Compartilhamentos de arquivos, então, entre servidores de Windows e outros, né, compartilhamentos, pode vir do Box, do vídeo que eu vou mostrar para vocês é justamente do Google Workspace. Então, uma migração de Google para Google, tá? Que geralmente acaba acontecendo, como eu falei, buscando aquela unificação. Tá? E aí, quais que são os focos ali dessa migração? Tá? Então, Gmail, contatos, o Calendar, tarefas, né? Então, o Google Drive em si, provisionar os pré-requisitos. Então, como eu falei, é importante estar todas as contas já criadas e com, claro, os acessos ali devidos para para esse recurso, né, do que vai ser utilizado, examinar, né, todas as fontes ali para estimar mais ou menos o tempo de migração, isso é muito importante, né, justamente para que você estime e fale, olha, vai demorar tanto tempo, tudo mais, com base em alguns testes que você pode fazer, em um ambiente de não produção, né? Então, novamente reforçando essa mensagem, tá? E, basicamente, o que precisa de infraestrutura é a permissão de administrador. Vou compartilhar esse vídeo com vocês e vou narrando um pouquinho aqui, é um vídeo do próprio Google, né? E aí, como que mostra, como que é feito, ele faz a migração de Google para Google, mas eu vou explorando alguns pontos para vocês, mostrando o que é possível fazer do Exchange e quais são esses pré-requisitos, tá? Deixa eu dar um play aqui. Então, vamos lá. Estou aqui no meu admin, né? Então, na parte de administração do Google em si. Existe uma aba específica, né, da Account Data Migration, então esse nada mais é que o próprio DMS, tá? E aí, quando eu clico aqui, ele me dá até, depois, eventualmente, eu posso até compartilhar a apresentação para vocês, ele me dá um link específico para que eu veja cada pré-requisito de cada local que eu tenho, cada lugar que eu vou migrar, tá? E aqui ele fala, né, quais são os recursos, esse é o link, e aí ele me mostra todos os pré-requisitos, né, que vai ter para cada serviço ser migrado, e aqui, vou dar uma pausa, ele mostra, né, as seleções que nós temos, né, deixa eu fechar isso aqui para não ficar. Então, temos o Google Workspace, do próprio Gmail, as opções do Exchange, o Office 365, outros e Map Servers, tá? Nesse exemplo, ele acaba selecionando do próprio Google, mas a única diferença em que eu consegui ter uma visualização, é que na hora que você seleciona, por exemplo, o Microsoft 365, ele vai pedir uma autenticação do administrador da nuvem em si, lá do Partner Center. Então, nesse momento, você seleciona o 365 e aí ele iria pedir essa autenticação justamente para mostrar essa integração. Tá? E caso ele tenha algum pré-requisito, né, que possa ser instalado, ou que possa ser configurado, na verdade, no Microsoft 365, ele vai falar, olha, não está configurada a opção de compartilhamento, ou algum tipo de informação, tá? Ele vai aparecer essa mensagem nesse momento. Bom, e aí, seguindo aqui, ele vai falar um pouquinho na verdade, ele está até narrando aqui do Workspace, mas eu mutei para não ficar poluído, tá? Então, ele basicamente está explicando isso que eu estou falando para vocês, tá? Vou dar um start, aqui eu consigo falar e dizer em que momento, né, quanto tempo que eu posso startar essa migração, né, de quanto tempo, o pessoal vai migrar de 1 ano, 6 meses, ou datas customizadas, tá? Então, coloquei 1 ano,
migrados, né, legal, o que nós iremos migrar aqui? Vamos migrar até os e-mails deletados, então, o pessoal que utiliza aí o Microsoft sabe que quando você deleta o e-mail ali no Outlook, ele pode ficar até um bom tempo armazenado, dependendo ali do plano, das políticas da empresa, de arquivamentos e tudo mais. Você pode decidir, né, se migra esses tipos de e-mails deletados ou bichos eletrônicos, e até mesmo separados, né, os excluídos ali separadamente, tá? Legal, e aí quando eu clico em continuar, ele já me dá uma informação que é do próprio Gmail, né, como eu coloquei ali do Google Workspace, perdão. Se se fosse da Microsoft, por exemplo, já estaria aqui, Microsoft, autenticado, tudo mais, tá? E aí, ele me dando essa informação, eu consigo até mesmo, e que talvez agilize bastante, subir um CSV, né, uma planilha ali no Excel. Ele já me dá a pré-configuração de como eu vou subir isso, estão colocando os usuários, o acesso, o que vai ser feito ali, né, nessa migração. Eu consigo fazer isso escalando tudo de uma vez, ou adicionar os usuários manualmente, um por um, talvez possa começar por CSV, depois, se faltou um outro, vai migrando eventualmente, tá? Então, aqui ele vai mostrar para vocês adicionando, né, o usuário em si, ele vai falar da onde que vem, né, qual que é o e-mail que está partindo, aqui ele acaba aparecendo, né, para justamente não expor ninguém, né, e aí o e-mail, né, de Workspace que será migrado justamente para fazer essa migração de Google para Google, tá? A única diferença aqui em si, para, por exemplo, o Microsoft, que eu iria colocar o e-mail, né, sou a Microsoft, e posteriormente o e-mail que será migrado para o Google Workspace, tá? E aí, como eu falei, fica muito mais fácil você colocar isso em um CSV, justamente para que você não fique colocando um a um, e-mail de tal, vai para tal, né, tal. Então, vai coloca numa planilha, sobe via CSV e aí fica muito mais fácil e dinâmico essa migração, tá? Então, esse aqui foi o painel, o portal. Não me recordo agora se ele vai mostrar mais alguma coisa mais ou não. Aqui ele só está mostrando que foi inicializado, né? Geralmente ele mostra até uma barra no processo aqui, justamente para mostrar, né, como é que está todo em si esse processo, e aí ele chega a 100%, esse caso, né, for concluído, se tiver algum tipo de erro, algum problema, ele vai mostrar lá, tá? Depois eu posso compartilhar esse vídeo aqui, ele tem mais algumas instruções, alguns links importantes, justamente o que eu falei, né, os pré-requisitos de migrar de um Exchange, da versão 2010, 2012, 2016, né, então, atendendo esses pré-requisitos, fica bem mais tranquilo essa migração, tá? Falando um pouquinho agora da migração de Exchange, então, temos as opções de Exchange Online, o Exchange Server em si, né, ou o próprio IMAP. Pode requerer, claro, algumas máquinas, justamente por estar instalado, né, na on-premise, migra os dados de e-mails, calendários, né, o admin pode fornecer ali alguns mapeamentos, né, CSV e usuários, para justamente ficar mais fácil, né, essa migração. A gente consegue filtrar, né, com base nos intervalos e datas e pastas selecionadas, isso vocês vão ver na ferramenta. Infelizmente eu não tenho o vídeo dela, mas eu tenho uma apresentação que a Google fez recente, justamente para ilustrar melhor isso. Os PSTs, então, lembrando que para o Exchange o foco geralmente são os PSTs, né, da onde que vai puxar essas informações, tá? A única, uma consideração, acabei não colocando aqui, vou dizer assim, uma desvantagem, é que a máquina, principalmente que tem um PST ali instalado, ou por isso que eu falei
de subir isso centralizado em um único servidor, ela precisa estar ligada, né, precisa estar em funcionamento, porque ele basicamente vai puxar o PST e jogar, transferir isso para a nuvem, tá? E aí, ele tem essa abreviação, né, GWMME, né, mas ali, às vezes é melhor até falar Google Workspace Migration for Exchange, né, então for Exchange, fica mais fácil, né. E aí, como é que funciona? Então, vou selecionar qual o tipo de servidor que eu quero, Exchange, IMAP, né, o Gmail em si. Também eu consigo fazer essa migração, tá? Então, ela não limita apenas os servidores, consigo fazer a migração para o Gmail. Perdoe pelo slide estar meio borrado, porque eu puxei isso, peguei ali da Google diretamente de uma apresentação. E legal, vou selecionar o servidor, né, o IP, o endereço dele, se tem alguns recursos de segurança, né, de SSL, então se tiver na hora que eu seleciono, ele vai pedir a senha, né, a solicitação de senha. Legal, o que eu vou migrar, o que eu posso migrar, então de e-mails, calendários, contatos, ou pastas ali públicas, né, aí, claro, como eu falei, ele vai pedir da onde está vindo essa informação, né, esse documento, então seleciona ali o documento em si, então eu posso puxar essa lista CSV para que faça uma migração dinâmica, mais rápida. Como eu falei, é muito melhor, muito mais fácil eu ir criando essa lista, justamente para que eu não fique adicionando um a um, tá? Então, essa lista CSV, nada mais é que um Excel, né? A gente monta uma planilhinha, sobe, fica muito mais fácil, e aí essa migração pode acontecer, e aí, novamente reforçando aquele ponto, como ele vai fazer a transferência da máquina, pode recorrer muito da rede, então pode ser que, sei lá, tem algum problema até geográfico, né, as pessoas estão espalhadas por todos os lugares, se for fazer isso em cada máquina, máquina por máquina, pode gerar, sim, um gargalo ali da rede, recebendo isso tudo de uma vez, ou até uma latência e tudo mais. Então, se você centraliza isso, e aí sobe esse documento, fica muito mais fácil, tá? E aí, quando ele termina, ele dá um diagnóstico, né, falando sobre o que foi feito, se foi conectado, tudo mais, se teve alguma validação, que ele deu fail porque não tinha nenhuma validação, conectado ao G Suite, né, então ele vai dando todos os processos, que esse G Suite nada mais é que o e-mail do Google Workspace, né, então ele tem esse nome antigo ali de G Suite. Legal, se tem as validações necessárias, e, por fim, né, ele vai dando todo o passo a passo, se está conectado, se tem autenticação, se for necessário, ele já vai e dá o start também aqui, tá? Então, como eu falei, né, essa ferramenta, ela precisa do computador estar ali conectado, né, e aí ele consegue puxar essa informação, né, justamente para o servidor que está subindo, né. Na verdade, essa que eu coloquei aqui agora é referente à do Outlook. Lembra daquelas opções que eu falei lá no começo, dizendo, olha, tem a opção de Exchange, e tem a opção do Outlook, onde o próprio usuário pode fazer, né, mover isso para o Gmail, é basicamente isso, tá? Então, ele precisa, claro, estar com o computador ligado, né, tá com o Outlook instalado ali na máquina dele, justamente para poder fazer essa migração ali eventualmente, tá? Eu não tenho um vídeo dele, mas eu tenho algumas telas printadas, novamente, perdoe, peguei isso daqui direto ali de uma apresentação, ficou meio borrado, mas basicamente vou fazer o meu login, e aí eu vou iniciar, né, com a conta destino, claro, isso já vai, a parte do Outlook já está instalado na máquina, vou selecionar os dados de origem, né, da onde que eu vou puxar, se é uma PST, se é do próprio G Suite em si, de um domínio específico, de um IMAP específico, o que eu vou puxar, calendário, contato, os e-mails, e aí consigo até algumas seleções
de e-mails que estão na lixeira, e-mail deletados, e também consiga até colocar entre datas, né, colocar ali, num período tal a tal, eu quero fazer essa migração, ou fazer ela por completo também, tá bom? E por fim, o único que eu não vou conseguir mostrar, assim, eventualmente, essa migração do HCL, né, o Lotus Note, mais algumas features, né? Então, migre os e-mails, os calendários, os contatos, banco de dados, se for ali, tiver, né, com correspondência, né, e coloca, né, correspondência, discussão, né, entre bibliotecas, provisiona e migra recursos de agenda, altamente configurável, por que ele fala bastante em banco de dados, né? Então, o servidor, né, do Lotus, ele meio que é como se realmente fosse um banco de dados ali, o e-mail deles, por isso que ele tem sempre essa nomenclatura, tá? E algumas considerações, ele vai migrar os dados antigos, né, para os mais recentes para a caixa de correio, tá? Algumas outras considerações do Outlook em si, como eu falei do usuário, quero colocar só, principalmente as versões, né, então tem o Outlook 2003, 2010, 2013, 16, 19, né, para ele ter esse, perdão, deixa eu pegar aqui, para ele fazer essa migração, ele precisa ter acesso ao administrador, à máquina, porque em algum momento ele vai pedir ali uma autenticação, tá? Então isso é importante. Alguns usuários, né, então, como eu falei, precisa ter um certo treinamento, uma certa orientação para esses usuários fazerem esse procedimento, tá? E pode requerer, novamente, algum tipo de suporte, algum tipo de um helpdesk, né, o TI ali ajudando por trás esses usuários, tá? Bom, um planejamento que eu quero deixar aqui bem simples, na verdade, uma, uma velocidade da migração em si, então, isso, a parte de planejamento é mais o que a gente eu venho mostrando aqui, olha, tome cuidado, tenta, sei lá, unificar em um local, tudo mais, mas quero deixar alguns pontos, né? Então, o Google já impõe alguns limites de velocidade, da taxa de velocidade em transferência, justamente para que, se for, né, se está fazendo essa migração ali em produção mesmo, não possa ter o cara parar às vezes ali e falar, putz, começou a migrar, o cara tem que parar porque começa a demandar muita banda, né? Então, isso é feito diminuindo, né? Então, põe alguns limites nessa taxa de transferência, justamente para não afetar tanto o dia a dia, né? E aí, até se vamos colocar, né, em vertical, essa migração, não esperar esse aumento de taxa de transferência, né, então, reduzindo o número de usuários que estão sendo migrados, aí eu até coloco alguns pontos, né, então, aumentar o número de usuários simultâneos é a melhor maneira para você obter numa escala, né, do que você colocando um por um ali, e aí, eu vou migrar agora do Luiz, né, depois eu vou migrar do Tânia, né, isso dependendo de qual solução que vai escolher, pode ser um problema, né, principalmente para a rede, e o tamanho do e-mail da pessoa. O Tani tem muito mais tempo aqui de casa do que eu tenho quase 10 anos aqui, se eu fosse fazer uma migração dessa, iam ter bastante e-mail, bastante informações para ser migradas, mas estamos na nuvem, isso facilita muito, mas se a gente tivesse um Exchange ali, um servidor local, um PSP, iria ser um arquivo gigantesco e poderia impactar de alguma maneira, tá? E aí, o Google Cloud, ela aceita, coloquei como mensagens, né, uma taxa máxima de mensagens por segundo, reforçando aquele limitador, e o Google recomenda realizar, e aí, novamente puxando, faça os testes, especialmente para analisar
tráfego, o tempo e reforçando o que eu falei, às vezes está disperso geograficamente e pode demandar muito mais tempo, até mesmo por causa da limitação de internet, né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente pode ter algum tipo de problema assim, tá? Dependendo da região. Falando um pouquinho do Drive, e aí de dados em si, reforçando, não há uma ferramenta específica Google para que possa, né, enviar informações como eu mostrei, né, mais automaticamente. Existe uma ferramenta ali por trás, que é o Google Workspace Migrate, mas ele traz, é preciso instalar ali numa máquina virtual, instalar um servidor, né, depois eu posso até passar para vocês um documento em si de como que é feito isso. Existe essa opção, mas de nuvem em si, diretamente, ele acaba, né, aí recomendando mesmo até ferramentas de terceiros, tá? Então, opções que nós temos, a gente pode colocar ela fazendo a migração manualmente, né, então você copiando os dados, as informações e colocando isso já direto no Drive, né, isso do Box ou do OneDrive, da onde estiver hospedado, né, então vou puxar e jogar isso direto no Google Drive, ou instalando o Drive for me fugiu aqui a sigla, mas você instalar o Drive na máquina, justamente para que você não acesse via web e faça essa transferência via web, mas na máquina como se fosse realmente uma pasta, um local ali na sua máquina, e aí você abre e começa a transferir essas informações, eventualmente que nem a gente faz um copia e cola, né, e fica muito mais tranquilo, mais fácil nós fazermos o copia e cola da nossa máquina do que ficar acessando via web, fazendo essa transferência por lá, tá? E aí, pode ser que tenha algumas limitações, né, justamente pela quantidade de arquivos, então, coloquei aqui algumas informações que eu tirei, 400 mil arquivos por unidades, né, então tomar cuidado na hora da transferência, né, aí ele coloca também 20 subpastas alinhadas, né, então evitar criar mais de 400 mil arquivos com um único usuário, né. Bom, a gente sabe que esse número seria absurdamente alto e talvez nunca chegaria nesse tanto, né, mas coloquei algumas observações justamente para não ter, né, um tipo de problema assim, né. Evitar alguns tipos de políticas ou ACLs, né, de negativas, né, justamente, o fulano não pode fazer alguma transferência, tal, às vezes você, como administrador da própria Microsoft, consegue colocar algumas limitações de transferência para outras nuvens, tudo mais, então tomar cuidado com isso, e não mais que 1000 drives compartilhados por usuário, tá. Claro que isso escalando para APIs, né, de terceiros, pode ser eventualmente ali mudado, legal, a gente pode transferir tudo isso aqui de arquivo simultâneo, e aí vai depender mais dessa ferramenta de terceiro que está sendo utilizada para fazer essa migração, tá? Então, meio que diferentes soluções, né, eu coloquei aqui, um escritório, né, um home ali, diretório, pode ser utilizado no My Drive, né, então, a ferramenta em si para ou utilizar via web ou utilizar no computador. Arquivos compartilhados pode ser jogado no Shared Drive, né, que é a pasta compartilhada da Google, né, e grandes arquivos, importante também estar no Shared Drives, justamente porque talvez esses arquivos não sejam de um único usuário, mas pode ser especificamente de um setor, né, uma engenharia aqui, o parte RH, o marketing nosso, com certeza tem os nossos repositórios, e faz mais sentido colocar eles ali no Drive, tá? Por fim, né, então para finalizar, acho que falei bastante aqui,
O processo, meio que de uma forma mais resumida, deixa eu tomar uma água, para dar aquele gás aqui no final. Então, Exchange, SharePoint, né, pensando ali nos documentos, os files, box.com, ele vai fazer a conexão, a ponte, com essa conexão, ele pode fazer esse escaneamento, né, a conexão em si, e de volta, né, ele vai entender, vai centralizar nos servidores Google, e aí depois ele faz essa transferência tanto de e-mail, calendário, do Drive e os outros produtos em diante, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado, tem muita informação que e meio que eu quis trazer um overview aqui, justamente para não deixar aí deixar mais aberto, né? Eu quis trazer realmente um foco para essas migrações de Google, principalmente, mas existem as opções, como eu falei, de terceiro. Acho que eu vi até aqui no chat, eu não estou conseguindo acompanhar 100%, mas algumas pessoas deram, acho que uma sugestão, né, de produtos de terceiros que acabam utilizando, e quis passar esse overview de ferramentas Google. Claro que se a gente for aprofundar, né, mais podemos, se você tiver algum cliente que há uma necessidade específica de o cara tem Exchange, então você falou ali da ferramenta, como é que a gente aprofunda, eventualmente a gente consegue trabalhar nesse projeto específico e dar uma tratativa melhor referente a isso, mas essas são as principais ferramentas Google, com esse conceito de que podemos pegar de Google Workspace mesmo, ou do antigo Gmail, G Suite, migrar para esse novo, para esse tipo de licenciamento, do Microsoft 365, então nuvem, falando ali ainda com nuvem, né? A necessidade, tem PST, tem Exchange, tem IMAP para se conectar, também é possível. Na própria ferramenta DMS já é possível conectar, fazer, então é a principal ferramenta em si para a migração, mas se for específica para alguns tipos de servidores, ou até mesmo vou fazer subir aquele servidor centralizado, ou vou fazer de máquina em máquina, tem o For Exchange, né? Se for para o usuário em si, ele vai fazer essa migração do Outlook dele, do PST que ele tem na máquina, tem a ferramenta de migração For Microsoft Outlook, e, em resumo, ainda Google não tem uma ferramenta para exportação de dados em si, de que estão no OneDrive, no Box, tudo, e fazer direto para o Drive, né? Então, as opções mais recomendadas são ou fazer um copia e cola ali para o browser, ou instalar a pasta do Drive na própria máquina e fazer isso com um copia e cola, eventualmente, manualmente, tá? Caso tiver ali grandes escalas, tudo, altamente recomendado uma ferramenta aí de terceiro para fazer essa migração em si, tá? Deixa eu Opa, dar uma Luiz, olhada tudo aqui. bem? E aí, é o Opa, Juliano? isso, bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bom. Eu sou gerente de produtos aqui de Google, tá? É só até uma parte ali, o Luiz, que você comentou, né? Até o Davi, ele fez essa questão aqui no chat. Normalmente, em cenários de migração de M365 para Workspace, são cenários mais comuns, né? Às vezes acontece da gente pegar cenários de que o cliente está usando como provedor ali uma local web, um wall host, normalmente, Zorro também, que o Davi comentou, normalmente esses provedores de e-mail, eles bloqueiam conexões IMAP. Então, se você for tentar fazer a conexão via IMAP nesses servidores, você vai ter problema. Então, o que acontece? Né? Como que é, pelo menos nos cenários que eu conduzi de migração, qual que foi o que eu fiz? Normalmente tem que abrir chamado no provedor, informar que você está fazendo uma migração desse serviço para o Workspace, né, que aí eles liberam o acesso a esses servidores IMAP, tá? A esse método IMAP aí para você fazer essas migrações, tá bom? Uma outra sugestão, até que o Davi comentou, né, não sei se ele tá... Deixa eu liberar aqui o microfone para ele.
Ele comentou até para você fazer cópia de arquivos, né? Você utilizar o rclone, tá? Eu vou liberar o pessoal aqui para poder dar sugestões, porque eu acho que o microfone está aberto. Aí ele comentou sobre essa ferramenta também que pode ser utilizada aí para fazer essas migrações de arquivos também, tá bom? Eu acho que aqui a gente usa o rclone para coisas que não passam do limite, mas nós batemos num cliente que ele teve aquele limite de 400 mil arquivos e nós não vimos antes isso, né? Foi uma falta de planejamento. E aí, na hora que a gente foi fazer com o Google Drive, com o Chrome, enfim, não deu certo. Fizemos toda a parte de limitação de arquivos, divisão, né? Falou, não, tem muito arquivo, vamos dividir por setor, tal, não sei o que tem. Deu tudo bonitinho, no máximo 100 mil arquivos ali por uma pasta. E aí a gente foi usar o Drive de novo e o Drive deu pau. A gente subiu um servidor na nuvem para poder fazer isso daí, o download dos arquivos pelo OneDrive, depois upload pelo Google Drive, não deu certo. Ele deu essa travada aí. Tentamos pelo Chrome, né? Arrasta e solta, também não foi. Porque o Chrome, enfim, você tem que fazer uma liberação por arquivo, então você tem que permitir o upload por arquivo, mas pelo Firefox foi, e aí funcionou bonitinho. Tem outras ferramentas, né? Aquele multi-cloud que a gente já usou também, funciona muito bem e tal, mas para esse cliente aí, desses 700 mil arquivos aí, quando bateu nesse limite não deu muito certo. Aí a gente resolveu fazer manual lá pelo Firefox, e deu certo. Tinha lá muito arquivo, mas no final deu tudo certo. Legal, Boa. show de bola. Bacana. Obrigado pela experiência. Acho que o Otávio tem uma questão, tem uma pergunta, Otávio? Deixa eu ver aqui, peraí. Tá com a mão levantada. Oi, Luiz, bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, Otávio, como vai? Tudo certo. Eu acredito que eu tive um problema aqui com um ponto de rede da máquina e talvez tenha ocasionado bem na parte que você estava explicando sobre a ferramenta de migração. Mas você só poderia recapitular para mim como é que funcionaria essa parte? Quais são os requisitos para ter o acesso a essa ferramenta? Se é algo que a gente solicita para o Google, se é algo que a partir da licença Business a gente já tem o acesso a essa ferramenta. Peraí, deixa eu compartilhar aqui, tá? Que aí fica mais fácil vocês verem aqui novamente, tá? Então, deixa eu colocar a apresentação para ficar mais fácil. Então, a primeira, né, dessas três ferramentas, a primeira que é a mais comum, o que você vai precisar é apenas o licenciamento business, já é o suficiente para ter acesso a essa migração, tá? Certo. E aí, o que eu mostrei aqui, eventualmente, não sei se você chegou a dar uma olhada nesse vídeo, mas esse aqui é basicamente a tela do admin, tá? O admin do Google, o admin.google.com, e aí você consegue acessar, né, todas as informações, e aqui, especificamente, né, então, desde da business, né, você já tem acesso a esse portal, na direita ali em cima, já consegue fazer, acessar ali a parte da conta, e a data migration fica aqui, né. Aqui você também seleciona o local, né, da onde que vai vir. Então, a partir do momento que eu tenho aqui aqui ele até coloca esse link, depois eu posso até compartilhar. Na verdade, eu vou até compartilhar aqui no chat mesmo, para vocês terem isso aqui fácil, porque ele dá informações de cada Exchange 2010, né? Deixa eu até dar um playzinho aqui, que ele vai aqui mostrar, né? Então, deixa eu fechar isso aqui. Então, do Exchange 2003, quais são os pré-requisitos? 2007, 2010, naquele documento mostra cada pré-requisito. Aqui onde a gente seleciona, né, da onde que vai vir, nesse exemplo ele acaba pegando do próprio Workspace, né, como eu falei, pode ser uma migração de soluções diferentes ou uma migração para unificação, né, neste cenário seria uma mais para unificar, né. E aí ele seleciona o Workspace, a diferença aqui, por exemplo, se ele tivesse com 365, na hora que eu seleciono ele vai pedir o usuário administrador que tem todas as permissões no Partner Center lá da Microsoft para fazer
essa permissão para fazer essa migração. Tá? Tá legal. E aí, só para terminar minha dúvida aqui, tá? Claro. Quando a gente fala de um painel de education ou de ONG, o processo para aquisição dessa parte de migração, ela muda ou não? Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui, porque, se eu não me engano, tá? O painel de educação pro administrador, ele tem essa mesma carinha aqui, né? Então você vai conseguir acessar a parte de migração específica. Mas como a gente está falando de workspace, talvez possa ter uma certa diferença ali no caminho. Mas eu vou confirmar aqui, só um minutinho. Não é a Faz. mesma, Luiz, é a mesma. É a mesma? Então. Da parte de education é a mesma, a interface é a mesma, só muda Então show de bola. é o tipo de licença mesmo, mas em questões do processo de migração são essas mesmas etapas, tá bom? Entendi. Ô, Juliano, na parte de education, você sabe qual seria a licença que precisaria ter para poder liberar essa migração? Sim, sim. Hoje, né, a Teaching and Learning, e você já pode ter acesso a essas ferramentas. Na verdade, todas de Education, tá? Otávio, você tem acesso a essas ferramentas de migração, tá? Normalmente, essas ferramentas, elas são disponibilizadas para todos os clientes, né, para todos os cenários, justamente para você levar esses e-mails, né, calendário e dados para o serviço do Google, né? Acho que tanto o Google quanto a Microsoft, cada um tem suas ferramentas e eles disponibilizam essas ferramentas de uma forma fácil, né, e simples para vocês utilizarem, tá? Não tem nenhum bloqueio em termos de preço. Então Legal, legal. o Porque a único. gente. Pode falar. Desculpa, Otávio, você pode falar, desculpa. Não, é porque eu levantei essa bola porque justamente a gente vai ter um projeto aqui que envolve um painel de educação. Então, como foi explicado o processo de migração de Google para de Microsoft para Google, eu pensei que poderia mudar alguma questão, alguma requisição ali que precisaria ter. Não, não muda não. O único ponto, Otávio, é o seguinte: dependendo do provedor, né, às vezes existem algumas limitações. Então, um exemplo, Microsoft para Google é tranquilo, né? Você consegue migrar via API mesmo, conectando via IMAP, você vai conseguir migrar calendário, vai conseguir migrar e-mails, tá? O problema normalmente é quando você tem esses provedores ali, que nem uma local web, um Zorro. Normalmente, você consegue até migrar os e-mails, porém a parte de calendário, né, as agendas que você tem ali no calendário, são restritas, né, a limitação. Então, só tem que entender esses blockers, tá? Então, se o projeto é de Microsoft para Google, para Workspace, é tranquilo, você não vai encontrar nenhuma barreira, você vai conseguir utilizar essas ferramentas. Tá? Inclusive, tem muitos tutoriais ali, né, que você pode estar utilizando para estar iniciando essa migração, você não vai encontrar nenhum blocker, tá? Tem outros pontos também, normalmente, para esses serviços, né, de providers ali menos conhecidos, a gente sempre recomenda trabalhar com ferramentas terceiras, né? Por exemplo, tem BitTitan, que é uma ferramenta, ela é um pouco cara, mas ela acaba fazendo todas essas migrações, você consegue migrar calendário também, né, desses provedores. Então, assim, dependendo do cenário, eu acho que vale a pena estudar, né, uma ferramenta também para realizar essa migração. Mas quando a gente fala de Microsoft para Workspace, tranquilo, você não precisa de nenhum ferramental, tá bom? Tá bom, pessoal, muito obrigado, viu? Pessoal, eu acho que falta mais um minuto. A Beatriz, que trabalha aqui com a gente, ela vai iniciar um sorteio, tá bom? Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, pessoal? Legal. Ô Bia, você Pegar o vai link aqui e disponibilizar já o mandar link para para vocês. você está com o link, Luiz? Eu vou colocar aqui no chat e aí já fica mais fácil, né? Que eu vinculei ali na Sim, Rafael. apresentação.
Sim, Rafael, a gente, todo esse conteúdo, todos os webinars que a gente está realizando aqui na TD, eles são compartilhados no nosso canal de YouTube, tá? A gente, todos vocês que participaram, a gente vai encaminhar um link, vai ter o histórico aí de todos os webinars que o Luiz entregou, que o Sérgio entregou, que eu também entreguei, então vai estar disponível lá, tá bom? Gente, peço perdão, eu cheguei agora porque eu estava numa call com um cliente ali em alguns processos que é novo aqui na empresa, eu consegui entrar só agora, tipo, nos minutos finais, aí eu falei, eu perdi, aí por isso que eu entrei agora, porque eu falei, eu precisava da gravação. Mas obrigado aí pela disponibilidade mais uma vez, eu tenho participado de todos, mas esse eu não consegui por conta dessa meet que foi de última hora. Não, fica tranquilo, Rafael, vai ter a gravação, né? Sem problema. Ô, Bia, você tem o link do sorteio para a gente fazer o sorteio da mochila? Pessoal, a Bia vai compartilhar o link, tá? O sorteio vai ser feito offline, que ela comentou aqui. Acho que ela está com uns problemas de conexão. Pessoal, enquanto a Bia está... eu peço até desculpas por a gente extrapolar um pouco na questão de tempo, tá? Eu queria até entender se algum de vocês aqui já está trabalhando em algum cenário de migração, está precisando de um apoio. Aproveita e conte com a nossa ajuda aí para esse apoio técnico nessas fases de migração, tá bom? Bom, aqui nós estamos fazendo 2 migrações nesse exato momento. Mas Legal. é conta pequena, são uns 20 usuários só. 20 usuários é tranquilo. Mas é de... Está rolando bem. Legal. É de Microsoft? Não, é desses provedores. A do Zorro, né? Um é do Zorro, Um é outro do a gente está Zorro. trazendo do GoDaddy, que está funcionando bem também. Pior que do Zorro, eles estão atualizando bastante a ferramenta deles lá. E, se eu não me engano, Davi, há um tempo atrás eu fiz uma migração de Zorro. Era para M365 na época, né? Eles não estavam bloqueando o IMAP, não, tá? E acho que principalmente até pela quantidade de usuários. São poucos usuários? Desse cliente específico, são 6 usuários. 6. E você tentou conectar o servidor IMAP e ele travou. Ele dá erro. Ele dá erro. Mas a gente não tentou abrir chamado. A gente viu lá nos fóruns e tal. Nós vimos lá tudo certinho. O pessoal falando, reclamando tal, que tá bloqueado. O próprio suporte mandando usar ferramentas alternativas. Aí a gente nem pensou em abrir chamado. Mas na próxima vamos abrir. Porque já está tudo pronto, já baixamos o IMAP aqui numa máquina que nós temos para isso, né? Então, tá sossegado. Legal. Bacana. E fizemos uma migração do Dropbox para o Google Drive também. Aí, no mesmo esquema, igual eu comentei ali, né? Baixa na máquina, via Google Drive, carrega na outra lá, porque era muito arquivo, né? Então, mais fácil botar uma maquininha que a gente já tem para isso do que contratar outra ferramenta. Tá certinho. Bom, pessoal, eu acho que a Bia, ela tá tendo algum problema de... Deixa eu ver, compartilhou o link? Não compartilhou. Deixa eu ver se eu consigo fazer um formulário rapidinho aqui, pessoal. Eu compartilho com vocês aqui no chat, aí a gente já começa um sorteio, tá bom? Só um instante. Consegui, gente. Conseguiu? Mandei o link aí para vocês. Desculpa, minha internet realmente não estava funcionando. Opa, aí sim. Show de O bola. sorteio vai ser feito offline, tá, pessoal?
E aí, no e-mail de agradecimento, além da gravação, nós vamos enviar o nome do sorteado. E aí a gente vai entrar em contato pedindo as informações para a gente poder enviar o brinde, tá bom? Combinado, Bia. Então, o sorteio a gente vai fazer offline, então. Isso. Fechou. Fechou. Ô, Bia, quando a gente for Se fazer o vocês sorteio, puderem. vamos gravar a tela, né? Pro pessoal, né? Sim, Vamos gravar a tela pro pessoal achar que a gente não tá. sim. Pode deixar. Tem uma pergunta aqui, Elbert, o form da pesquisa de satisfação? Se sim, eu acabei de mandar no chat. Ó, já tem gente respondendo, viu? Deu tudo certinho. Vamos gravar e enviar no e-mail de agradecimento. Se Legal, alguém Bia. tiver tendo algum problema, vocês, por favor, podem me avisar, tá bom? Vou aguardar mais um minutinho só para ver se vamos ter algum problema. E aí depois já vamos encerrar, tá bom? Bom, pessoal, vou finalizar aqui. Muito obrigada.